Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com o diretor-geral da Águas Cuiabá, Leonardo Mena. Este é o espaço para discutir política, gestão pública e os temas que impactam diretamente a vida dos cuiabanos. O Pode Olhar recebe hoje Leonardo Mena, diretor-geral da Águas Cuiabá. Engenheiro civil natural do Espírito Santo, Leonardo tem quase 30 anos de experiência nos setores de saneamento básico, construção civil e industrial, com passagens por empresas nacionais e multinacionais. À frente da Águas Cuiabá, ele conduz uma das maiores operações do grupo Iguá Saneamento no país, responsável por atender mais de 600 mil pessoas na capital mato-grossense. Em um momento em que Cuiabá atinge 91% de cobertura de esgoto, índice acima do pactuado em contrato, a cidade também enfrenta debates sensíveis sobre obras, tarifas, regulação, alagamentos históricos e a relação entre concessão privada e poder público. É sobre resultados, críticas, desafios e o futuro do saneamento em Cuiabá que a gente conversa agora. E para este episódio eu conto com a ajuda do meu amigo Vinícius Mendes, que escreve para o Caderno de Cidades do AD. Vini, seja muito bem-vindo. Obrigado, olá Leonardo, olá Ayrton, prazer estar aqui de volta. Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, estar aqui para falar dos investimentos da Águas Cuiabá na nossa capital, também os desafios e o que a gente pode esperar, né, para o saneamento da nossa capital. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação enorme estar aqui podendo falar um pouquinho da Águas Cuiabá, aí na sua companhia, Ayrton, do Vinícius. Estou à disposição, vou tentar esclarecer todos os pontos aqui e bater um papo interessante. Antes desses esclarecimentos, só um recado para quem está nos assistindo, é que este episódio está na íntegra, também disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube, então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que o novo episódio for disponibilizado. E aí, com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários e compartilhar com amigos e familiares. E segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é só pesquisar @olhardiretoOficial. E se você quer receber todas as notícias que são postadas, publicadas no nosso portal, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no canto da tela e que vai aparecer durante alguns momentos do nosso episódio. E aí você vai ser direcionado para a nossa comunidade no WhatsApp, onde você vai receber todos esses links. Leonardo, começar falando um pouco sobre sua trajetória, né? Você é natural do Espírito Santo. A gente estava falando aqui antes de começar a nossa conversa que foi levado a atuar na área do saneamento básico, né? Atua na Águas Cuiabá, aqui em Cuiabá, há um pouco mais de um ano, né? Como que você chegou até aqui? Como que essa experiência tem contribuído também para tocar essa concessionária? É verdade, eu sou capixaba, né? Eu nasci em Vitória e o saneamento me capturou, assim, né? Eu caí no saneamento, não foi uma opção, mas aí fui levado pela vida e hoje eu estou aqui. Eu vim para o Mato Grosso, eu estava numa concessionária concorrente da Iguá, eu estava em Manaus, lá na capital, fazendo o saneamento de Manaus, e aí tive uma opção de sair, de ir para outra concessão, e eu falei, não, mano, você vai para o norte do Mato Grosso, lá trabalhar na região de Sinop, Sorriso. E eu vim para cá. E aí fiquei aqui 4 anos em Sinop, ali na região, tocava 12 municípios, até o sul do Pará era comigo. E aí Iguá, tinha um processo seletivo, Iguá me chamou, fiz um processo longo, né, da empresa Iguá, passei pelos canadenses, na época o CPPIB, que era o acionista, aí me chamaram e falaram, não, você quer tocar o negócio que eu falei, eu vou encarar. Falei com a família e segui, estou aqui, vou fazer 2 anos aqui de Cuiabá, o desafio é enorme, é um belo projeto, grandes processos envolvidos, mas eu estou feliz aqui. A concessão plena do saneamento na capital, ela começou em 2012, mas a Águas Cuiabá assumiu em 2017, após problemas com as empresas anteriores, né? Qual que foi a herança estrutural que a empresa encontrou e o que foi preciso reconstruir, talvez, do zero, para
para de fato implementar essa cara da Águas Cuiabá, do Grupo Iguá, e melhorar os serviços? Todas as concessões, Ayrton, elas encontram um ativo, né, muito assim, antigo, né? São a matéria-prima utilizada nas tubulações, não só aqui de Cuiabá, mas em todas as concessões que são mais antigas, onde começaram o saneamento lá no passado, seguiam normas, seguiam requisitos diferentes dos atuais. Tudo melhora, né? E acaba que as concessões pegam esses ativos muito deteriorados. Você tem redes antigas, volto a falar, você tem instalados em baixa profundidade, e com o avanço da cidade, caminhões passando, né, muita movimentação de carros acima do que era lá no passado, e isso começa a dar... A cidade é viva. E aí você começa a ter muito vazamento, tem que substituir muita rua, muita rede, e isso impacta aqui na mobilidade urbana. E aí começa a vir essas discussões, as críticas, né, os impasses, incomoda a população, incomoda os vereadores, é natural. E a gente fica administrando e tentando ser eficiente ao máximo, melhorar a cada dia para poder trazer menos impacto à população e continuar fazendo prestação de serviço, que é o foco, que é o objeto do contrato. Então, desde 2017, segundo dados da concessionária, mais de 1,5 bilhão de reais foram investidos desde então, né? Como que esse volume de recursos se traduz na prática, assim, na vida do cidadão que mora, tanto os que moram na periferia, quanto aqueles que moram ali no centro histórico, e também os comerciantes, né, dessa região do centro histórico são bastante impactados com esses serviços e essas dificuldades também, né, da água e do esgoto. Você tem ideia, esse ano agora, final do ano agora, a gente completa 1,8 bilhões de investimentos aqui em Cuiabá, onde a gente conseguiu, esse 1,8, chegar ao índice de mais de 100% de cobertura de água na cidade. Hoje a gente bate 103, 106 pela fórmula do contrato. E esgoto, a gente tem 91% de cobertura. Ou seja, a gente já conseguiu atingir o marco do saneamento 8 anos, 9 anos antes do prazo legal. Então, realmente, Cuiabá se destaca quando fala de saneamento. Isso muito fruto da iniciativa lá do passado, de quem geria a cidade, fazer a concessão do serviço. Acho que esse mérito é de quem lá atrás tomou a iniciativa de fazer essa concessão. E hoje, essa questão da cobertura é bem interessante, né? Que houve uma atualização do IBGE e a gente hoje vem discutindo com a Cuiabá Regula 91 não. Pela forma atual, pela atualização do IBGE, você caiu para 84. Não, caiu para 80. Então, a gente vem, nesse momento, tendo uma conversa aberta com a Cuiabá Regula para definir, de fato, qual é o valor da cobertura, e isso, a gente vai retomar essa curva de investimentos em esgoto para voltar de novo para o patamar 91, independente do indicador do IBGE ou não. Essa porcentagem que você cita pode ser 91, né? Isso já representa uma universalização real ou tem alguns bolsões ainda? Tipo? Não. Pela fórmula do contrato, lá de 2012, a gente tem 91% rigorosamente, ou seja, atende o marco do saneamento. E agora, a discussão que se dá com essa atualização do IBGE, passou para 84? Não, passou para 80, passou para 76. E está, nesse momento, discutindo que taxa que a gente utiliza para poder usar como referência no contrato. Mas existem alguns bolsões sem o saneamento ainda? Existe, porque o nosso contrato ele fala a fórmula é assim, habitantes de esgoto por habitantes totais. Foi a fórmula definida. Quando ela define habitantes de esgoto por habitantes totais, ela faz com que a concessionária direcione esforços para fazer esgoto naquela região mais densa, com maior população. E aí você fica com regiões menos adensadas, pendentes de obras de esgoto. E aí a gente precisa agora, nesse momento, ajustar para que todo mundo tenha rede coletora de esgoto. Essas regiões ainda sem assistência são tipo bairros novos ou zonas rural? Como sabe, aqui em Cuiabá é bem interessante, bem espaçado, viu? Você não tem assim um foco numa região ou outra, não. Você tem desde esgoto naquela região do Parque O'Hara até no centro da cidade, sabe? Indo para Dom Aquino, na cidade toda você tem esgoto. Só que você tem ainda bolsões que não foram contemplados a rede coletora de esgoto. Mas ainda assim você tem 91% de cobertura. E como que isso esse planejamento para atender todas essas regiões é pensado dentro da concessionária e também dialogado, conversado com o poder público? O que acontece? Isso é um processo de evolução, de aprendizagem todo ano. Esse ano, por exemplo, que a gente está fazendo com a Cuiabá Regula. A gente tem um orçamento pré-definido, eu tenho lá 230 milhões de investimento para esse ano.
onde eu tenho uma fatia desse valor é para esgoto. Vou chegar para Cuiabá Regula, nosso orçamento é esse aqui. Eu tenho que fazer 3 ações civis públicas, eu tenho que fazer crescimento vegetativo, e sobra essa fatia aqui. Onde você quer que eu faça esgoto? Aí ela fala, ó, aqui, acolá. Aí eu faço e atendo a Cuiabá Regula. E aí a gente começa a conversar e avançar para trazer uma Cuiabá universalizada. Nos últimos anos teve sempre um questionamento sobre serviços, a instalação de redes de esgoto em bairros já asfaltados, já estruturados neste sentido, né, de asfalto, de infraestrutura. E aí havia também uma discussão de que só seria autorizado em bairros que ainda não tinham asfalto, enfim, porque isso trazia também transtornos e até danos a essa malha asfáltica. Como que isso está sendo resolvido e dialogado também com a prefeitura? É possível fazer esse planejamento de instalar, começar primeiro, né, nos bairros, nas ruas que não tem asfalto ainda? Isso é bem complexo, viu, Ayrton? Agora nesse momento que a gente está discutindo agora, essa ampliação do contrato para você voltar com a cobertura de esgoto, talvez seja o momento, talvez não, é o momento da gente definir, né, uma vez acordado que a gente vai reequilibrar esse contrato, vai editar o contrato para poder fazer a cobertura de esgoto, a gente consegue definir, ó, eu vou seguir com esse bairro, né? Uma vez feito isso, a gente vai seguir esse planejamento, a prefeitura vai fazer drenagem, vai fazer pavimento de acordo com esse cronograma de esgoto. Hoje, uma vez que a gente já tem com a cobertura plena, tá, fica muito difícil, que eu só faço crescimento vegetativo, se eu faço uma rua, faço outra rua. Então, muitas vezes, eu sou obrigado, o morador pede uma extensão de rede, eu faço uma extensão de rede, para atender um pedido do morador que eu sou obrigado a fazer. E aí não combina, muitas vezes, com a demanda da prefeitura. Mas o que a gente vem fazendo, conversando com o Reginaldo, do secretário de obras aqui, né? Que nas situações em que já tem um asfalto novo, eu vou seguir com minha rede de coletor de esgoto na calçada. Eu vou fazer na calçada, faço 2 redes, uma em cada calçada, e aí não danifico o pavimento. Se não for possível, a gente vai ter que combinar com a prefeitura, olha, eu vou refazer isso aqui, mas eu vou fazer uma micropigmentação, depois eu faço um asfalto fino e recupero a via conforme estava. Eu acho que a gente consegue, nesse formato, tracionar a questão do esgoto e sem criar conflito com ninguém. Leonardo, parte das casas e condomínios residenciais de Cuiabá ainda tem fossas, né? Até Sim. mesmo naquelas regiões, nos bairros que já existe a rede de esgoto. Existe um prazo legal para essas casas, esses condomínios fazerem essa ligação do imóvel até essa rede de esgoto? Se eu não me engano, tem até um acordo, um termo de cooperação técnica assinado com o Ministério Público, né, para fazer com que essa questão seja resolvida. Qual é o prazo e como que a concessionária tem trabalhado também para exigir que essa parte do morador e dos condomínios seja feita? Na verdade, é uma lei federal, viu, Ayrton? Uma lei federal que fala que uma vez que a rede pública está disponibilizada no seu logradouro, você é obrigado a se conectar imediatamente. Não passou, tem a rede? Tem, então se conecte. Então, isso é uma obrigação de todo usuário, morador da cidade, desde que a rede seja disponibilizada, rede coletora de esgoto. Tá? Hoje, a concessionária, e até pelo próprio marco do saneamento, ela precisa do apoio da agência reguladora e do Ministério Público para promover essas ligações. Eu não tenho força de polícia de multar, de forçar. Tá? E nem no nosso contrato prevê, acho que nos contratos futuros tem uma adequação que precisa ser feita, de forçar ou cobrar que a pessoa faça a conexão. Eu gostaria muito, nos próximos contratos, que a gente tivesse no regulamento uma tabela que me permitisse ser contratado para fazer aquele serviço de conexão. Mas hoje não tem. Então, existe sim o Ministério Público com o programa Interligue Já, da doutora Maria Fernanda, que em uma parceria conosco, com a Prefeitura, com o PROCON, que permite que o usuário, uma notificação ao usuário, e aí ele tem 60 dias para fazer a conexão. Só que já é uma força que está sendo feita no Ministério Público para que cumprisse a lei. Tá? Então, fica um pedido, né? Até para a preservação dos nossos mananciais, o rio Cuiabá, o rio Cospó, e tantos outros que cortam a cidade, esses córregos, que façam a conexão. Procure a concessionária. Tem rede? Tem.
a gente orienta. Caso não tenha localizado o tio, aquela caixinha fica na calçada, nos procure. Que a gente vai lá com nós aqui, mostra, é aqui, e faça a conexão. É fácil, é simples, e você traz um benefício muito bom para a população. Eu até mesmo onde eu moro ali no Bosque da Saúde, o prédio, ano passado, foi notificado, e aí teve esse prazo para fazer essa ligação, e facilita também, porque, tipo, essa questão de fossa... Chove, ela enche, Aham. né? Aí começa a extravasar, é um custo adicional que acaba tendo também, né? Leonardo, você falou sobre essa questão da discussão do contrato, da continuidade desses serviços. Eu queria que você falasse um pouco mais, explicasse para a gente o que de fato está sendo discutido e se há necessidade dessa repactuação desse contrato, o que está sendo discutido com a Prefeitura de Cuiabá nesse momento? Tem vários, eu gosto de falar que são desejos, né? Tem vários desejos da concessionária, do poder concedente, da Cuiabá, que acaba sendo refletido pela Cuiabá Regula para a gente. Que são quais eles? Você tem muitas áreas irregulares na cidade que acabam, por uma força maior, uma necessidade de ter água, são obrigados em nossa rede e puxar a água de maneira irregular. Então, tem bolsões de áreas irregulares, são 130 áreas irregulares aqui em Cuiabá, que puxam água da rede pública de água e aí acabam desbalanceando esse sistema. Tá? A gente precisa resolver. São áreas que estão em litígio, são áreas que são do Estado, são áreas do governo federal, são áreas que são da iniciativa privada, que estão lá ocupadas por moradores. Então, o primeiro desejo, eu chamo assim, é o quê? É regularizar essas áreas, colocar rede, né, e cobrar pelaquela água. Mas para isso depende de uma regularização naquela área. Então, regularização fundiária. Né, desses casos. Existe um trabalho que está sendo feito pela Secretaria, inclusive da Michelle, de Habitação, e ela vem fazendo esse trabalho. É um trabalho que iniciou, demora um pouco, e acredito que daqui a uns 2 anos você tem essas áreas aí liberadas para que a gente possa fazer os investimentos. Então, é uma conversa que está andando. E tem outra, que eu comentei, que é essa questão da cobertura de esgoto. Existe um desejo, uma vontade da prefeitura avançar com a rede coletora de esgoto naquelas regiões onde não tem rede coletora de esgoto, que a gente comentou agora há pouco. Também a gente vem estudando para trazer uma proposta de retomar essa curva de investimentos, embora eu tenha feito 1,8, mas retomar esses investimentos para que a gente volte a crescer. A gente está falando em torno aí de valores de mais 400 milhões de reais em água e esgoto na cidade. Tá? Essa discussão desse contrato e desses pontos não mexe com a questão da concessão, ou também o prazo de concessão já está sendo discutido também? Tudo. Por contrato, a gente já fez, esse ano a gente conclui todos os investimentos estavam previstos anteriormente no contrato. Qualquer investimento a mais, escopo que você fora do contrato, precisa sentar, repactuar, editar esse contrato. E tudo isso que você faz, você acaba impactando na tarifa, né, ou no prazo. Você tem 2 formas de reequilibrar o contrato, aumentando a tarifa ou aumentando o prazo. Então, a lei ainda permite mais alguns anos de ampliação de contrato. Eu sou sempre favorável ao invés de onerar a tarifa, aumentar prazo. Mas aí é uma decisão da Câmara, do prefeito, da Cuiabá Regula, e a gente segue aí da forma como melhor atender a vontade das pessoas que tomam a decisão. Leonardo, um relatório divulgado nos últimos anos pela Águas aponta 100% de cobertura de água nas áreas regularizadas, Isso. né? Tem essa discussão também desses pontos que ainda não tem essa regularização fundiária. No entanto, essa cobertura não significa água disponível 24 horas, né? Na torneira das casas e comércios também. Isso é possível em Cuiabá, essa distribuição de água 24 horas por dia ou não? Essa questão de dias da semana ou horários durante o dia é o que é a realidade que não tem como mudar na capital? Não, é um nosso propósito aqui, é a gente resolver essa questão de intermitência. A região do CPA4, a gente está entregando agora um reservatório de 4 milhões de litros, 4 milhões de metros cúbicos, não, 4 milhões de litros, 4 mil metros cúbicos, na região do CPA4, no Belvedere. A gente está fazendo um reservatório enorme para poder resolver a questão da intermitência no CPA4. Então, a concessionária vem ano após ano trabalhando para que acabe com essa intermitência. Agora, essa intermitência, eu conecto com o assunto das áreas irregulares, porque não tem como desassociar
resolver a intermitência e manter a área irregular. Então, você precisa resolver a questão da área irregular para acabar com a intermitência, né? E com isso você diminui perdas na cidade. A Iguala está em 6 estados, né? 121 municípios. Isso. Qual que é a diferença assim, das exigências para Cuiabá, no sentido dos trabalhos de cobertura e tudo mais? São contratos, né? São contratos diferentes. Cuiabá tem uma peculiaridade, que é essa fórmula de população por população, na hora que você define cobertura. Outros municípios consideram domicílios por domicílios, outros consideram ligações por ligações, e aí você acaba tendo essas peculiaridades de contrato para contrato. Mas, em modo geral, as dificuldades são as mesmas. Mas tem alguma peculiaridade com relação a clima, região? O calor aqui influencia alguma coisa? Tem, você passa aqui 6 meses, né, a partir de junho e julho, sem chuva. Isso você causa um estresse na operação, no sentido de você não pode falhar. Um vazamento, né, 40 graus Celsius de temperatura, meio-dia, se faltar água meia hora na ponta lá, a população realmente reclama e com toda razão. Então, força uma maior eficiência operacional do nosso time. É o que a gente toma muito cuidado com o nosso time, a gente treina bastante, a gente se reúne todo dia para a gente passar essa sensibilidade, essa empatia do time para com a população aqui de Cuiabá. Mas é uma operação extremamente delicada aqui em Cuiabá no período de estiagem. Serve como um laboratório, assim, essa situação aqui de Cuiabá? Ah, sim. A gente, por exemplo, na Iguá, Cuiabá é referência. Cuiabá é referência, tanto de processos, a questão do pavimento, a gente acaba se tornando referência para as outras concessões, que são mais novas também, e Cuiabá já está no ano 14, tá, de concessão. Então, tem funcionários experientes, tem um time muito mais maduro, e daqui sai a base para as outras concessões. Leonardo, em 2025, foram identificados cerca de 20 mil vazamentos, né, sendo que 30% não visíveis. São 17 anos, né, de concessão. Por que essa questão dos vazamentos na rede de água ainda não foi resolvida completamente? Quais são as principais dificuldades que a concessionária enfrenta para acabar de vez com essa questão dos vazamentos que interferem em todo o sistema, né? Exato. Você tem muita rede, como eu disse, de materiais antigos, né? Materiais que não se usam mais nas concessões atuais. Umas tubulações pretas de um PAD que não tem a mesma qualidade do PAD de hoje, e não é possível você sair trocando todas as extensões de rede, você vai causar um estresse viário enorme. Então, a gente tem uma estratégia de que vamos trocar aqueles pontos que realmente fazem a diferença. E os demais, a gente troca, quando tem um vazamento pequeno, troca uma barra de 6 metros. E aí eu vou fazendo as trocas de maneira que, ao longo prazo, eu tenha esse problema solucionado. Isso, falando, Ayrton, seria solucionado se a gente tivesse no mundo ideal, né? Se eu não tivesse áreas irregulares crescendo, sugando água da rede, eu sou obrigado a botar mais pressão na rede para poder alimentar aquela área. Aí um bairro sai, acaba, eliminado, aí sobe a pressão nesse lado, eu tenho que jogar água mais lá para o outro, sabe? Então, essa dinâmica que hoje, com a advindo aí da inteligência artificial, a gente tende a melhorar muito. E quem sabe, antever o vazamento. Como que é utilizada a inteligência artificial nesses casos? Hoje eu tenho lá na empresa, no nosso supervisório, um sistema israelense chamado Takadu, que eu estou no momento agora de fazer sensoriamento. Eu estou instalando sensores em toda a cidade e ele interpreta da seguinte forma: eu coloco um sensor aqui numa área, determinada área, eu chamo de bairro, né, e ele consegue saber, olha, historicamente esse bairro aqui consome 200 metros cúbicos de água por dia. Certo? E ele começa a medir. Um outro belo dia, esse bairro consumiu 250. Ele já solta um alerta, olha, por que consumiu mais? Aí ele vai cruzar essa informação com a ligação nova de água. Pô, entraram quantas ligações novas? Nenhuma. Uhum. Pô, então é vazamento. E ele vai aprofundando até chegar na rua. Ou pode ser alguém furtando água. Então a inteligência artificial vai ajudar a gente muito, muito. Mas toda evolução, Vinícius e Ayrton, tem um processo de dor antes, né? Por quê? Para instalar os sensores, o que eu tenho que fazer? Cavar. Achar o tubo,
cavar, instalar o sensor, pavimento, aí começa... Ah, porque você tem tanto buraco na cidade? Estou instalando sensores. Eu estou sensorizando, estou botando registros, porque quando eu fecho o bairro não posso ter nenhuma fuga, senão a inteligência artificial não funciona. Então, é um processo de amadurecimento que a gente está passando em Cuiabá. Né? Quando a Águas Cuiabá, só uma pergunta nesse sentido, entrou, já existia um mapeamento, a concessionária já sabia exatamente como que era a rede de água, e isso já é possível hoje, saber qual que é a rede, onde que tem, qual que é a área total, realmente onde que A gente tem tem um essa cadastro, rede? a gente tem um cadastro, recebemos na origem do projeto um cadastro, mas é natural, todo cadastro tem falhas, às vezes a gente escava o cadastro está mostrando a rede na direita, a rede na esquerda, sabe? Aí você acerta uma drenagem no meio caminho, existe um cadastro, existe uma malha bem definida, mas ela não é 100% confiável. E essa modernização é feita também com o serviço andando, né? Você não tem como parar, organizar tudo, não, andando. Mas aí, na medida que o tempo vai passando, você passou numa rua, a rede está aqui, você vai lá no cadastro, corrige e vai ajustando. Na questão dos furtos que você citou, isso ainda é um grande problema aqui na capital? A gente vê, por exemplo, na concessionária de energia elétrica, de vez em quando tem as operações, né, sobre furtos, tem até prisões. O que a Águas Cuiabá faz com relação, em Cuiabá, ao furto de água? O furto é crime, né? A gente sabe disso. Mas na água é mais difícil de você pegar, né? Na energia, você vê, é visível, né? Agora na água é um pouco mais difícil, está enterrado, você não pode partir da premissa sem provar que a pessoa está roubando. Não posso quebrar a calçada da pessoa por achar que ela está roubando. Não, é difícil. Então, a gente trabalha muito com a conscientização. E quando a gente tem um indício de consumo, né? A inteligência artificial está apontando para a gente. Um morador, 3 pessoas na casa, trabalha fora, mas tem uma doméstica em casa. O consumo tem que ser tanto, porque está consumindo muito ou menos. Então, a inteligência artificial está nos apontando, o algoritmo está nos apontando esses clientes aí duvidosos que a gente fiscaliza, vai na frente da casa, fiscaliza, chama uma conversa, e aí a gente também consegue pegar. A gente, a BO, vai na Polícia Civil... Recebe denúncias? Recebe denúncias de vizinhos, de moradores. E o quanto que isso impacta financeiramente a operação e a tarifa final, esse volume de furtos? As perdas, caso não aconteçam as revisões ordinárias a cada 4 anos, que eu tenho uma perda estipulada no contrato, né? Que é oriunda de furto, de perda natural, perda técnica. Quando eu não cumpro essa minha curva, que está previsto nesse contrato, a Cuiabá Regula me chama e você não cumpriu essa curva. Você fez os investimentos que tinham que ser feitos? Eu falei, fiz, mas você não cumpriu. Não cumpriu. Por quê? Por causa disso, porque a prefeitura mandou parar de fazer o conserto, estava causando muito trânsito. Aí tem as justificativas. A Cuiabá Regula vai julgar aquele caso, e caso seja procedente, ela vai pegar, no momento do reajuste, eu estou pedindo 10% de reajuste, por exemplo, ela fala, não, Mena, tem 10 no seu pleito, mas eu estou tirando 5 da perda que você não cumpriu. Então, isso não vai para a tarifa, porque na revisão ordinária, que há 4 anos, ocorre essa correção de rota, digamos assim. Tá? Mena, vamos falar sobre tarifa. O último ajuste ocorreu em 2025, foi de 4,45%, 4,44%, os numerinhos quebrados, arredondando 4,45%. Isso ocorreu já no primeiro ano de gestão Abílio e gerou uma reação tanto do prefeito quanto dos vereadores também no início de mandato, porque tem toda a questão política, a população não gosta de reajuste, o serviço pode ter chegado, pode ter melhorado, mas reajuste a gente sempre vai reclamar, né? Mesmo que seja legal e também necessário. Como que a concessionária viu essa reação, tanto do prefeito quanto da Câmara também? E isso gerou ainda mais uma reação, que foi a extinção da extinta agência, né? A ARSEC, e a criação dessa Cuiabá Regula, enfim. Houve uma crítica da formação dessa agência, da ARSEC, que teria autorizado esse reajuste. Como que a concessionária recebe e lida também com essa questão política na discussão da tarifa? Nosso dia a dia, né? O reajuste que acontece, então, ele é um reajuste que corrige a inflação. Meramente isso, né? Tudo, num país que você tem uma inflação que não é zero, tudo tem que ser corrigido. Então, o salário dos nossos colaboradores é corrigido anualmente,
e nada mais natural que o contrato, a tarifa seja corrigida. Eu acredito que a prefeitura agora, no primeiro momento, queria entender como funcionava, estava chegando, o prefeito estava chegando, e ele entendeu, e aí fez as modificações que tinha que fazer com a antiga agência, tem a Cuiabá Regula agora, e aí já está no processo, inclusive, de novo reajuste. Que esse reajuste é contratualmente anual, né? Anual, tá? E agora está dando 4,18, alguma coisa assim. É meramente inflação, correção inflacionária. E eu entendo que a gente vai transcorrer da maneira mais serena aí, possível, sem grandes atropelos, até porque é uma previsão contratual. E aí a gente segue rigorosamente o contrato, e aí, passado o período, a gente aplicaria o reajuste seguindo o contrato. Mena, explica pra gente o que é levado em consideração para a concessionária apresentar essa proposta de qual que deve ser o índice de reajuste. Tem a questão inflacionária, mas também é levado em consideração outros quesitos também para discutir essa tarifa, esse percentual de reajuste, né? O que é levado em consideração? E é uma fórmula bem interessante que tem aqui em Cuiabá, que ela leva em consideração um indicador de energia, como foi a energia historicamente, que ela, nos últimos 12 meses. Depois ela olha uma cesta de mão de obra, né, quanto que foi a questão da mão de obra, e produtos químicos, que também entram em consideração, e esses três pontos. E aí, uma média ponderada desses 3 pontos chega no índice que é aplicado anualmente. Tá? E aí é apresentado isso para a ARSEC, para Cuiabá Cuiabá Regula, e há lá ela essa discussão, ela se é real ou não esse percentual. Ela esse confere se aqueles indicadores estão de acordo com o contrato, se seguiu rigorosamente o que foi definido e valida aquela conta. Depois passa para um comitê, esse comitê é orientativo, ele apresenta, olha, vai ter o reajuste por causa disso, daquilo outro, os indicadores são esses aqui que foram considerados, dá ciência para todo mundo, publica-se e aplica 30 dias depois. Em 2026, então, a proposta, o índice é 4,18%. Exato. Há um prazo, quando que essa discussão dentro da Cuiabá Regula deve ser feita e quando que, de fato, esse percentual deve ser aplicado nas contas dos consumidores? Dia 1º de abril, eu tenho que estar aplicando esse reajuste. Então, a gente tem até o final desse mês agora para ter essas discussões, avisar com 30 dias antes, em abril, fazer a aplicação. Houve rumores e informações de um reajuste de 30% também esse ano. Isso não chega nem perto, então, Não, né, de 30%. 4,18. Mena, a nova agência, na sua avaliação, ela tem atuado de forma mais técnica ou de forma política? Como que tem sido a relação com a Cuiabá Regula depois dessa mudança de gestão e também da criação de uma nova agência? A Cuiabá Regula é uma agência exclusivamente técnica, tem técnicos lá bem experientes, inclusive, e a relação é sempre técnica. Eu não percebo uma relação política dentro da Cuiabá Regula, como também não percebia na antiga agência. Então, a nossa relação é muito técnica. É sempre discutindo indicadores, crescimento da cidade, investimentos, como eu posso melhorar a minha eficiência operacional. Então, as discussões são sempre nesse ambiente. No final do ano passado, o diretor da agência, que é o Alexandre César Lucas, né, ele chegou até a ir para a imprensa e avaliar os serviços da Água Cuiabá, falando que precisa melhorar serviços, principalmente a questão da pavimentação, né, da recuperação asfáltica depois desses serviços são realizados pela concessionária e que multas poderiam ser aplicadas. Como que você analisa essa crítica e esses apontamentos, né? O que a concessionária ainda precisa melhorar nesses serviços que são feitos na capital, na sua avaliação? Melhorar, a gente sempre vai ter que melhorar. Um aprendizado contínuo, a gente está todo dia aprendendo a fazer sempre melhor do que a gente já faz, mas eu entendo que a Águas Cuiabá tem uma capacidade de fazer investimento diferente. Ano passado foram 290 milhões investidos. Esse ano a gente tem previsto aí 230. Então, uma capacidade de entrega, a gente tem uma excelência nisso. Agora, uma cidade que investe 290, 230, totaliza 1,8 bilhões de reais numa cidade que está em plena, pujante como é Cuiabá,
É natural que tenham erros, que tenham falhas, mas a gente está focado em sempre entregar, não deixar faltar água na cidade, continuar com o avanço da cobertura de esgoto. Então, nosso foco é esse. A gente entende as críticas, respeita e também não deixa de lado. A gente absorve essas críticas do presidente da Cuiabá Regula. O que é real, críticas E vamos trabalhar para reais, melhorar. né? E quem sabe a gente tenha, daqui a uns anos, o mais breve possível, o reconhecimento também, que a gente melhorou e a gente está entregando serviço de qualidade. A gente vê que no período de chuva é quando aparecem mais essas falhas no asfalto, né? A concessionária veio com um método de pavimento frio. Isso é uma nova... um método que veio para ficar ou é só no período chuvoso? Como que funciona? Vinícius, a gente está fazendo o que agora? Boa pergunta, viu? Até obrigado pela oportunidade. A questão do pavimento da cidade, eu venho falando o tempo todo, tá? Sobre isso. Não é que o pavimento é ruim, a gente precisa trabalhar aqui, focar na drenagem da cidade. As localidades onde eu mais refaço o pavimento, onde eu sou obrigado a voltar para fazer o repavimento, é porque são localidades que alagam, que eu não tenho drenagem. Então, quando você tem um asfalto, o asfalto não é para receber água. Por isso tem aquela sarjeta, né? A água tem que cair, correr para a sarjeta, para a boca de lobo e ir embora. Quando acumulo, cria uma patologia, um amolecimento desse asfalto, e aí vem, o carro passa, aí começa a sair o fino do asfalto e começa a dar o buraco. O que a gente vem fazendo? A gente, nas obras de esgoto, a gente passa a nossa rede, tá? A gente está, uma vez findada a obra de rede, a gente está fazendo a micropigmentação. Tá? Foi um compromisso que a gente fez, e aí, de maneira processual, está fazendo isso em todas as nossas obras. Por outro lado, quando eu vou consertar um vazamento, e é numa região que alaga, uma região que eu tenho muito movimento que escoa a água de chuva, o que eu estou fazendo para não deixar no barro ali que está causando acidente? Eu estou fazendo o PMF, o pavimento frio, tá? E escrevendo provisório. Tá? Por quê? Aí depois eu volto e faço o quente. Tá? Mas esse provisório está me surtindo bastante efeito, está evitando da gente, quando vem a chuva, nesse período agora, o barro que está lá amolece, o carro passa e afunda. Então, quando eu não consigo fazer o PMF, por algum motivo, eu estou colocando uma chapa de aço, ou estou colocando o que a gente chama de brita graduada, que é o BGS, que é uma brita que eu bato compacto também, cria uma estrutura mais robusta e evita do carro afundar. Tá? E quando não for possível, a orientação que a gente está dando para a empresa é deixar cercado com cones, com chapas fixas, para evitar de um carro atravessar. Isso é paliativo até passar o período de chuvas, no caso? Na verdade, está fazendo esse procedimento para todas as épocas. Na chuva fica mais grave, porque a própria chuva tira meu reaterro. Mas isso é um procedimento que a gente vai utilizar até que venha o pavimento quente, tá? Aplicação do asfalto quente. Entendi. E isso impacta o custo de alguma forma na tarifa? Impacta, mas aí como é aquele trabalho, né? Que a gente vem aprimorando nossos Eu digo na resultados. tarifa, sim. Não, isso não está refletindo na tarifa. Tá? Isso é mais uma eficiência operacional, porque também eu tenho que pagar indenização para morador, para carro, aí também é melhor eu fazer um negócio que eu evito um carro cair, eu tenho que pagar, entregar um carro novo, né? Ou pagar o hospital de alguém que caiu. Então, isso também impacta no custo da concessionária. Então, conta por conta, a gente prefere ter essa despesa não prevista, de botar o PME, botar a chapa, de cercar, mas fazer um negócio bem feito. Tá? Mena, como que funciona essa questão? A Águas Cuiabá tem a sua equipe, ela vai e faz o serviço de rede de esgoto ou rede de água, abre ali o asfalto, a parte necessária, e aí a concessionária ela contrata uma empresa terceirizada para fazer essa pavimentação que vai só depois? Hoje a nossa estrutura, que a gente vem melhorando, vem aprimorando cada dia, é o quê? Eu tenho uma equipe de vazamento, que ela faz o vazamento, conserta o tubo, reaterra, faz as camadas, aí bota a chapa, bota o PMF, e depois uma empresa terceira só faz o pavimento quente, só faz o asfalto quente. Só isso. Mas o resto, toda empresa é próprio. E aí é nessa questão que talvez esteja apresentando o problema, nesse período da empresa terceirizada e colocar o pavimento quente. O que dá o problema é nessa transição, né? Na hora que eu faço o reaterro, chove. Uhum. E aí molha. Aí vem um pavimento quente por cima daquela base mole. Aí gera um problema naquele asfalto. Mas hoje o que a gente está fazendo está minimizando muito. Que
a nossa empresa, nossa equipe, ela vai, deixa o reaterro com brita, ou com chapa, ou com PMF, depois só vem a outra empresa, tira aquele PMF e bota asfalto quente. Tá? Ótimo. Vamos falar de obra. Hoje a Águas Cuiabá tem uma obra complexa, tá impactando uma região grande, que é a região central, que é ali na bacia da Prainha, né? Foi necessário readequação do trânsito, o comércio daquela região também acaba sendo atingido, tem a questão do transporte público, que é uma das principais vias da nossa capital, né? O que está sendo de fato feito ali na região central, na bacia da Prainha, para melhorar essa questão, principalmente das inundações, né, nos períodos de chuva? O foco principal ali é você pegar essa região central ali do Araés, ali centro-sul da cidade, toda aquela região histórica ali, que tem muito comércio, é desafogar aquele esgoto que estava parado naquelas ruas ali, naquelas travessas, aquelas vielas. Então, o objetivo principal era tirar esse esgoto, afastar esse esgoto para que fosse tratado na estação de tratamento. E esse projeto foi muito bem pensado aí pela antiga agência, pela prefeitura, que é uma coleta a tempo seco, né? O que é isso? Como é muito difícil você fazer obra em todas aquelas vielas, são ruas estreitas, né? Imagina o prejuízo ao comércio se fizer rede de esgoto em todas aquelas ruas, né? Mas todas ali têm drenagem. Então a gente aproveita a drenagem para escoar o esgoto, que vai para o canal da Prainha. No canal da Prainha eu tenho uma elevatória lá perto do Rio Cuiabá que bombeia tudo aquilo para uma estação de tratamento. Então eu utilizo a drenagem para escoar o esgoto e ter o tratamento adequado. Você tem ideia, essa região da Prainha, do entorno da Prainha, 60% das residências ali da Prainha estão conectadas à drenagem. Aquele trabalho interligue de ar, de forçar a ligação, ou seja, quando a obra acabar, 60% daquela região vai ter o esgoto conectado no canal principal da Prainha e vai ter o esgoto tratado na estação de tratamento do Aquino. Então, você já parte evita 60% daquela contribuição que vai direto para o Rio Cuiabá. Então, é uma obra complexa e que tem um efeito colateral, que foi um compromisso que a gente fez também, de melhorar a drenagem na cidade e acabar com aquele alagamento ali da região da Prainha. Que hoje a gente já consegue perceber que não alaga mais. Você tem pequenos pontos assim que estão alagando, que logo quando a obra chegar e as obras do BRT também concluírem, o problema vai estar resolvido. Aí vai ter que pensar em outro problema, porque ali da Prainha já vai ter vencido essa barreira. Você falou da questão do esgoto, né? Que muitos comércios e residências, esse esgoto é ligado na rede de drenagem. Essa rede de drenagem é uma responsabilidade da Águas Cuiabá ou isso já é uma responsabilidade da prefeitura? Nessa região da Prainha foi feito um acordo, na época da antiga agência, onde a drenagem fica por conta da Águas Cuiabá, naquela região da Prainha. Uma vez que é utilizada a drenagem para escoar o esgoto, coube também a obrigação de dar manutenção na drenagem. Tá? E sobre essas obras do centro, assim, tem uma previsão concreta para a conclusão? Tem ali na Generoso Ponce, Dom Bosco, Tenente Coronel Duarte? Isso. Na Avenida Prainha já acabaram nossas intervenções. A gente está dando apoio pontual a alguns problemas que aparecem no BRT. Então, na Prainha, a gente não tem mais nenhuma ação direta da nossa obra. Hoje a gente está na Dom Bosco ali, que acabou também, e na Isaac Povos, que a gente também fechou a obra. Agora vamos fazer intervenções pontuais de instalar a boca de lobo para poder fluir melhor os esgoto. Mas a obra grande que tinha ali nesses dois pontos que você comentou, As obras ali agora é só questão do BRT mesmo. Exatamente. Né, região. E agora a gente volta fazendo agora a micropigmentação para poder entregar o asfalto prontinho. Com relação aos horários de obras, né, uma das críticas que a gente ouve da população é que, por exemplo, acabou agora um período de férias, né, que foi um período de movimentação menor. E agora que estão voltando os trabalhos, a cidade está cheia de obras, né? Como que funciona esse planejamento de horário dos trabalhadores no centro para causar menos transtorno ali? A gente já fez de tudo, Vinícius. A prefeitura também nos ajuda muito com a Secretaria de Ordem Pública. Passamos a obra de noite, mas também a produtividade foi muito baixa. E aí começou a atrasar muito o calendário das obras, esticar muito o calendário. A prefeitura, não, vamos voltar para o dia. Aí nós agora voltamos para o dia e sempre alinhado com a prefeitura, com a secretaria, organizando da melhor forma possível. Por exemplo, eu acho que um exemplo a se colocar na Marechal Deodoro, né?
foi feita uma obra ali, estava previsto para 30 dias, a gente fez em 15 e causou transtorno? Causou, mas está pronto. E agora a gente vai passar a micro essa semana também, deixar arrumado ali e vamos partir para outra. O segredo disso tudo, eu acho que é a gente ser eficiente. Entrar rápido, avisar, divulgar bastante, vai ter a obra e fazer rapidamente e sair. Que aí o impacto é menor. Mas de um jeito ou de outro, de noite ou de dia, Vinícius, causa impacto. De noite, o morador reclama, Do barulho, barulho, né? a poeira. E aí de dia... Aqui também. aqui próximo do site, no Jardim Cuiabá, fizeram um serviço aqui também, aí estava sendo feito à noite, aí o pessoal do prédio reclamou, vai para imprensa, redes sociais. E para a gente é horrível, né? Porque à noite também tem um risco maior, que é o risco do acidente ao nosso colaborador. Tudo mais difícil. Ele ser soterrado, uma reta passar por cima dele, ele cortar o dedo, e eu não tenho não tem esse pronto-socorro, é mais difícil à noite. Então, as empresas que trabalham também reclamam, nem todo operador quer trabalhar à noite, né? Então, é ruim, tem que fazer rápido e ir embora. Mena, segundo a prefeitura, a Águas Cuiabá também assumiu a responsabilidade de manutenção ali dos equipamentos no Parque das Águas, né, para voltar com o show das águas. Está sendo feito pela Águas Cuiabá mesmo? O que está sendo feito ali? Qual que é o prazo para a gente talvez ter aí esse show, que é uma questão turística, e para a população também de volta? A lição, na verdade, foi um pedido que o prefeito me fez para que eu desse um apoio ali, que é o Parque das Águas, tudo a ver com Águas Cuiabá. Então, são 5 equipamentos ali, né? Você tem uma cascata, o splash zone, o túnel de água, a entrada lá e o show das águas. A gente colocou os 4 que eu comentei para funcionar. Já estão funcionando lá, com automação, tudo certinho. E o show das águas é o mais complexo. Tinha um orçamento da China, né? Tudo ali é tudo importado. E aí tinha um orçamento inicial de 2.500.000 para consertar aquilo, já estou em 3.200. Não está previsto isso, mas a gente está fazendo e vamos entregar sim. Agora levamos as bombas para São Paulo, porque é uma bomba específica para recuperar, tiramos a estrutura de dentro d'água para recuperar toda aquela parte que estava tudo podre, então refazendo. E a expectativa agora é voltar com as bombas, voltar com aquela base, e aí até 30 de março, a expectativa é entregar para a prefeitura e botar para funcionar. Vai ficar muito bonito ali, no Parque das Águas, retomar aquele show das águas, com caixa de som, né? Com luz, ali fica um negócio bem bonito. Tá? O que a gente vê no país todo é muito essa questão do serviço de saneamento básico sendo passado para iniciativa privada, né? Infelizmente, os municípios, estados não têm apresentado condições de dar um serviço satisfatório para a população. Na sua avaliação e na experiência que você também tem no setor, o que faz com que esse serviço de saneamento básico só funcione de fato de forma satisfatória com a iniciativa privada, através de concessões ou até mesmo de parcerias? A própria conjuntura hoje do país, das prefeituras, vou falar das prefeituras, é muito burocrático, né? Então, você tem administrar um sistema de água e esgoto de uma cidade é muito dinâmico, né? Você tem alto investimento e alto risco, né, de operar. A dinâmica das prefeituras, eu não consigo ver como ter essa agilidade. Você tem que comprar uma bomba que custa R$200.000. Até você licitar pela prefeitura, você não vai conseguir, vai parar, vai faltar água e gera confusão. Então, a própria dinâmica do negócio direciona para uma terceirização, uma concessão do serviço público. Então, eu acho que é um caminho natural e cabe, no meu modo de pensar, a prefeitura, o poder público, fiscalizar. Sabe? Ela tem que cobrar o tempo todo, quando faz a concessão do serviço, da empresa, para que tenha sempre maior eficiência, aplique bem os recursos, direcione os recursos para onde tem que ser direcionado. Acho que a parte mais nobre do poder concedente é esse. Né? Deixa a mão da massa para a iniciativa privada. Do outro lado da ponte, em Várzea Grande, o município discute, né, a concessão do DAI. É um problema histórico, a falta de água em Várzea Grande. E na atual gestão municipal aponta a questão da concessão, da parceria com iniciativa privada, como necessária para solucionar esse problema, para fazer com que os bairros sejam atendidos com água e esgoto.
O Grupo Iguá, Águas Cuiabá, tem acompanhado esse processo de concessão lá em Várzea Grande? Já há um interesse do grupo para assumir também o município, o serviço de saneamento básico no município? Claro, eu tô de perto acompanhando. Inclusive, eu tenho reuniões frequentes com a holding sobre Várzea Grande e a gente está na expectativa de manifestação de interesse da iniciativa privada foi feito, de estudar o negócio para poder endereçar um edital, né, que é permitido. Então, a gente está nessa expectativa que aconteça o quanto antes esse leilão para a gente poder participar. Capacidade a empresa tem para assumir também Várzea Grande? Tem. A empresa tem um grupo muito forte atrás, que é o CPPIB, que tem uma capacidade de investimento muito grande. Então, saindo do edital, certamente, a gente é um dos participantes aí do leilão, certamente. Você acha que, por já atuar alguns anos em Cuiabá, facilita também entender e até apresentar uma proposta melhor para vencer esse certame em Várzea Grande? Certamente, né? Porque a gente já tem uma estrutura aqui do lado, né? Divide mesmo do Rio, então tem que ser nossa essa concorrência lá. Mena, a gente já está encerrando, mas antes da gente terminar, uma pergunta sobre a questão do crescimento habitacional também. A gente já discutiu aqui, já debateu sobre a questão do crescimento desordenado dos bairros e regiões ainda sem uma regularização, mas Cuiabá também registra um crescimento ordenado, né? A gente tem aí em todas as regiões lançamentos de novos condomínios residenciais, tanto de apartamento quanto de casas. A gente tem ali no Ribeirão do Lipa, aquela região ali, na MT 251, ali na rodovia Emanuel Pinheiro também, grandes empreendimentos habitacionais, né? Como que a Águas Cuiabá acompanha isso e se prepara também para atender a demanda desses novos empreendimentos de casas e apartamentos? A gente está percebendo agora, a gente vai até fazer um estudo, então está contratando um estudo, que a gente está percebendo que cresce a cidade, sim, mas ela tem uma migração, né, dos horizontais para os verticais. A cidade está meio que verticalizando, então ela verticaliza, então sai do horizontal e vem vertical. Então cresce, mas não cresce na velocidade que a gente imagina que esteja crescendo. Então, mas a gente acompanha de perto todo empreendimento que chega na cidade. A gente é obrigado a emitir uma declaração de possibilidade de água e declaração de possibilidade de esgotamento sanitário. Então, acaba passando tudo pela concessionária, então a gente monitora as regiões estão crescendo, não estão crescendo, e está na expectativa agora do plano diretor urbano ser atualizado aqui, e também nessa proposta que a gente está conversando de pactuar o contrato, a gente também nós já manifestamos interesse de colocar de entregar à prefeitura um plano municipal de saneamento básico, onde também, junto com o PDU, dá o norte, né, de crescimento da cidade para os próximos anos. Mena, e para 2026, quais são os investimentos previstos? Há novas extrações de tratamento de água, também de esgoto previstos para Cuiabá? Quais são os serviços que a concessionária pretende investir em 2026? O que a gente pode esperar? Isso. A gente vem finalizar o da Prainha, é o principal ponto. A gente finaliza o da Prainha e começa a operar aquele sistema, depois de 44 milhões de reais investidos. Então, esse primeiro está na minha cabeça, é isso, de acabar logo. A ET Sul, de 80 litros por segundo ali, no Beira Rio, em junho, concluir também aquela estação, entregar uma estação mais eficiente, para poder tratar toda aquela região ali. A gente continua com um trabalho muito forte, eu também não posso esquecer disso, que é perdas na cidade, a setorização, trabalhar para... Quando eu falo perda e reduzir intermitência, a gente está sempre casado, é foco nosso isso aqui. E, além do que, da sequência, as atividades das ACPs que eu tenho que fazer, 2 ou 3 este ano ainda. E quando eu falo de fazer ACP, colocar rede de esgoto e entregar o pavimento aí da melhor forma possível, mostrando aí que a gente vem evoluindo nesse sentido. Ótimo, Mena. Muito obrigado por ter passado quase 1 hora aqui com a gente. Passado. São muitas ações, né, da Águas Cuiabá, muitos problemas, mas também soluções e investimentos. É importante a gente também mostrar e debater isso com os nossos espectadores.
Pode Olhar, o Olhar Direto continua sempre aberto para Águas Cuiabá, para discutir essas questões também que são essenciais para a população de Cuiabá. Enfim, a gente está aqui, com certeza teremos outras oportunidades. Claro. Quem sabe no final do ano, começo do ano que vem, você volta aqui para atualizar todas essas questões de investimentos e resultados também. Muito obrigado e até uma próxima. Te agradeço, Ayrton, Vinícius. É sempre bom falar um pouco da Águas Cuiabá, o que a gente vem fazendo. A gente sempre é chamado, às vezes, para falar de uma coisa, um desvio que aconteceu, algum problema que aconteceu, mas vir aqui mostrar os investimentos, mostrar o que a gente vem fazendo na cidade, a evolução dos nossos trabalhos é sempre muito positivo. Eu te agradeço a oportunidade, tá, de estar aqui. Muito obrigado. Vinícius, muito obrigado por ter me ajudado neste episódio. Até uma próxima. Obrigado, Ayrton. Obrigado, Leonardo, pelos esclarecimentos, pela conversa. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, que é o @olhardiretoOficial. Eu vou ficando por aqui e volto no próximo episódio com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.